Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Lucro das Big Techs recua 33,6 bilhões de dólares. As Big Techs divulgaram seus resultados na última semana e a gente vai fazer um compilado da análise tanto dos financials quanto da vulnerabilidade estratégica de cada uma e até ver um pouco de perspectiva futura quem das Big Techs está melhor. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, dia 28 de fevereiro, a gente dá início à primeira turma de 2023 do Price Strategy Program, nosso curso completo de estratégia em precificação, que vai analisar todo o ferramental de pricing, gestão de valor para o cliente e para a empresa e como que você alinha estrategicamente a companhia. É um curso muito rápido, são 3 semanas, 2 noites por semana via Zoom, mas ele é muito denso. Se você é um consultor de estratégia, trabalha com price ou tem price como tomada de decisão estratégica na sua companhia, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da primeira turma de 2023. Vejo vocês no dia 28/2. Vamos lá! Vamos começar lendo um trechinho da notícia e aí depois eu faço uma análise detalhada de cada uma das Big Techs. Bora! Tem um quadro resumo muito interessante aqui, eu estou mostrando para quem está vendo no YouTube, lá do Valor Econômico, que ele mostra, em termos de top line, a Alphabet, a Amazon e a Microsoft tiveram aumento, receita crescendo no quarto trimestre de 22, comparado com o quarto trimestre de 21. Então, a Alphabet teve um crescimento de 1% só, a Amazon 8,6% e a Microsoft 2%. Já Apple e Meta tiveram queda, 5,5% de queda, Apple 4,5% de queda, Meta. Agora, em termos de lucro líquido, pessoal, todo mundo teve queda. A pior queda foi da Amazon, 98% de queda no lucro líquido, seguido por Meta, 54,8%, depois a Alphabet, 34% de queda, Apple, 13,4% de queda e a Microsoft foi a que teve a menor queda, 12,5%. Bora lá, vamos lá. A queda na lucratividade foi unânime nos balanços das gigantes de tecnologia Alphabet, Amazon, Apple, Meta e Microsoft, no trimestre encerrado em dezembro de 2022. O lucro líquido somado das 5 companhias caiu 34% entre outubro e dezembro, uma diferença de 33,6 bilhões de dólares na comparação com o quarto trimestre de 21, de acordo com os dados informados na semana passada pelas empresas e compilado pelo Valor Data. Então vamos começar analisando aqui a Alphabet. A Alphabet, para quem está vendo aqui no YouTube, ela teve um crescimento de 1% no trimestre, então chegou a 76 bilhões de dólares aí de top line. No entanto, o lucro operacional caiu de 21 bilhões para 18 bilhões. A margem operacional caiu de 29% para 24% e o lucro líquido caiu de 2,5% positivo para um prejuízo líquido de 1 bilhão de dólares. Vamos lá. Vamos ver quem contribuiu mais negativamente aqui para esse resultado ruim no trimestre? Então, para quem está vendo aqui, estou mostrando as linhas de despesa. Olha, R&D aqui, Research and Development, passou de 8,7 bilhões para 10 bilhões. Por isso, o anúncio dos cortes ali na Alphabet, né? Teve aqui Sales e Marketing, que até caiu, foi de 6,6 para 7,1. E o G&A aqui, General and Administratives, foi de 4,1 bilhão para 5 bilhões. Então, você teve um aumento aqui de 2 bilhões, quase 3 bilhões em R&D, e 1 bilhãozinho aqui de G&A, o que fez o total de custos e despesas aumentar de 53 bilhões para 57, fazendo a queda do lucro operacional e do lucro líquido por consequência, né? Beleza, aí o que vai acontecer? Em termos operacionais, a gente já está vendo que a Alphabet está fazendo alguns ajustes, está cortando bastante gente, está fazendo priorização ali dos projetos que dão rentabilidade mais no curto prazo, mas tem uma coisa que estrategicamente o Google ainda não está conseguindo resolver, que é o quê? A dependência do Google, do serviço do Google especificamente. Porque a Alphabet ela tem várias empresas embaixo do guarda-chuva. Uma delas é a Google, que é alicerciada ali nos serviços de mídia digital. Vou mostrar para vocês aqui, que Google total
representa 67 bilhões de dólares dos 76 que a empresa fez, ou seja, 88%. Então, 88% da receita da Alphabet ainda é dos serviços originais ali do Google, que é o quê? A parte de search, toda a parte de mídia do YouTube e todos os serviços que o Google oferece para o mercado. Cloud representa só 7 bilhões dos 76 bilhões. E aí, Other Bets, que aí é aquele monte de coisa, né? Carro autônomo, computador quântico, etc. Só gerou aqui 226 milhões de dólares. Então, a gente percebe aí a grande dependência do Google ainda, né? Da Alphabet, em cima dos serviços do Google. Esse, para mim, é um dos piores fatores aí que o Google não está conseguindo resolver nos últimos trimestres. Bora! E a Amazon? Bom, a Amazon, estou mostrando aqui para vocês, no último trimestre, ela teve uma receita total de 149 bilhões de dólares contra 137, ou seja, teve um crescimento de top line. No entanto, a gente vai ver aqui ó, que Fulfillment cresceu aqui de 22 para 23 bilhões e o Cost of Sales aqui foi de 82 bilhões para 85. Então só aqui a gente já teve aqui um aumento na parte de custos em torno ali de uns 4 bilhões. Aí quando você pega as linhas de despesa, aí que você vê o drama, né? Então, ó, tecnologia e conteúdo passou de 15 bilhões para 20 bilhões de despesa, então um aumento de 5 bilhões só nessa linha. Sales e marketing aumentou 2 bilhões, foi para 12 bilhões 818, e o G&A aumentou de 2,5 bilhão para 3,3. Então um aumento aqui de uns 800 milhões. Por isso que também a Amazon está divulgando um monte de corte ali na parte de headcount para tentar dar uma aliviada aqui nesse nível de despesas e custos que aumentou bastante aí no último trimestre de 22, né? Beleza. Quando você pega por unidade de negócio, a gente percebe aqui que a Amazon ainda está muito dependente em termos de lucratividade do Amazon Web Services. Por quê? Ó, como eu já tinha adiantado nos primeiros 9 meses, isso se confirmou no quarto trimestre também. Quando você pega os 12 meses ali do ano de 2022, a operação América do Norte teve um lucro operacional negativo, 2,8 bilhões, e sempre foi positivo. Tá? A parte de internacional, a Amazon também teve um prejuízo e acelerou bastante isso, foi para 7,7 bilhões. E a única unidade que está sustentando o lucro operacional é o quê? A Amazon Web Services, que teve um lucro operacional aqui de 22 bilhões. Ou seja, a Amazon só consegue ganhar dinheiro, pelo menos em 2022, com a operação Amazon Web Services. Em 2021, a operação Norte América tinha dado lucro, 7 bilhões, e agora deu um prejuízo de 2,8. Então, essa dependência aqui da Amazon Web Services, atualmente, é o que a Amazon está tentando resolver. Fazer sua operação varejo, pelo menos ali nos Estados Unidos, ficar positivo. A internacional tentar diminuir um pouco do prejuízo, porque sempre deu prejuízo. E a Amazon Web Services aí tentando crescer para tentar sustentar aí a lucratividade operacional das 3 unidades principais de negócios da companhia. Então, esse é o problema da Amazon. Vamos ver o que vai acontecer. A gente já viu aí em alguns BTCs News que ela está fazendo alguns desinvestimentos e cortando bastante despesa. Bora! Vamos agora para a Apple. A Apple, ela teve um pequeno problema aí no quarto trimestre e eu vou mostrar para vocês. Mas vamos pegar o overview aqui, ó. A receita caiu, foi de 123 bilhões para 117 bilhões. Onde que teve maior queda? A parte de serviços até andou de lado, cresceu, foi de 19 bilhões para 20 bilhões. Só que a parte de venda de produtos caiu de 104 bilhões para 96. Beleza. O lucro operacional ele se refletiu nessa queda de receita, então caiu de 54 bilhões para 50 bilhões, mas a empresa ainda consegue controlar bem as suas despesas. Ainda teve um aumento, principalmente em R&D, que foi de 6 bilhões e 300 para 7 bilhões e 700. Lembrando que a Apple foi a única empresa que não divulgou demissões em massa ainda, tá? Mas a parte de R&D ali merece uma atenção especial. E aí o lucro líquido caiu de 34 para 29. Beleza, vá. Qual que é o grande problema da Apple? O grande problema da Apple é a dependência do iPhone. Então, ó, olha aqui, ó, iPhone dos 117 bilhões aqui de receita no trimestre representou 65, ou seja, 55% da receita da Apple é de uma linha de produto só, que é o iPhone. E qual foi o grande problema do iPhone? Porque vocês estão vendo aqui, ó, que lá em dezembro de 21, ou seja, no último trimestre de 21, eles conseguiram ter uma receita de 71 bilhões. Agora caiu para 65. Por que que veio essa queda?
Lembra que a gente fez um BTC News sobre o lançamento do iPhone 14, que teve muito problema tanto de software quanto de hardware? Essa que é a maior problemática aí da estratégia de portfólio da Apple. Por quê? Se você tem 55% da sua receita vinda de um produto só, se você lança uma versão e dá algum problema, que foi o caso do iPhone 14, a empresa como um todo sofre. E sofreu mesmo. Sabe outra coisa que eu achei interessante para quem está vendo aqui no YouTube? O Mac, a venda dos Macs aqui caiu também bastante, foi de 10 bilhões para 7 bilhões, mas o iPad superou em termos de receita a venda dos Macs. Então, ó, foi 9 bilhões contra 7 bilhões. Então, o iPad já é o segundo produto, pelo menos no quarto trimestre, de vendas da Apple aqui no agregado. O Wearable também teve uma queda, foi de 14 bilhões para 13 bilhões, e a parte de serviço cresceu pouco. Cresceu de 19,5 bilhão para 20 bilhões e 700. Então, qual que é o grande problema da Apple aqui em termos estratégicos, olhando para portfólio? Dependência de mais de metade da receita de um produto só. Vamos ver o que vai acontecer. A Apple não está conseguindo aumentar a representatividade das outras linhas de produto da companhia. Beleza. Vamos para a Meta? Então vamos para a Meta aqui, ó. A Meta, como a gente está vendo aqui, ó, ela teve uma queda de receita aqui de 4% no último trimestre, beleza? Uma queda de 49% no lucro operacional, foi de 12 para 6 bilhões, e o lucro líquido foi uma desgraça total, né? Então caiu de 10 bilhões para 4 bilhões e 600, uma queda de 55%. A Meta, ela já anunciou cortes imensos aí, repriorização de projetos. Tanto é que as ações subiram aí no resultado, mesmo divulgando financials aí bem ruins. Então, ó, olha como que a Meta ela precisa mesmo fazer uma limpa ali, principalmente na parte de custos e despesas. Ó, o custo, a receita caiu, tá? O custo aumentou de 6 bilhões e 300 para 8 bilhões e 300, então só em termos de custo de produto vendido, foi produto e serviço vendido, aumentou 2 bilhões com queda de receita. A parte de R&D passou de 7 bilhões para 9 bilhões e 700, ou seja, 2 bilhões e 700 a mais aqui de despesa. Market e Sales andou de lado, 4 bilhões e 300 contra 4 bilhões e 500. E o G&A, ele caiu, ele foi de 3,300 para 3 bilhões. Mas só a parte de custos e R&D tiveram aí aumentos que no agregado deu mais de 5 bilhões aqui, né? Então aí que está o problema que a Meta a princípio já está resolvendo. Então ela já anunciou que vai fazer ajustes operacionais. A princípio, nos próximos trimestres, isso tende a melhorar. Só que qual que é o grande problema aqui da Meta? Como eu falei para vocês, o Google tem uma dependência muito forte, a Alphabet tem uma dependência muito forte do Google, especificamente, 88%. A Apple tem um problema também, porque 55% da receita dela vem de iPhone. E aqui a Meta é pior ainda, 97% da receita total da companhia vem do quê? De publicidade e dos apps, né? Que ela comercializa no mercado, né? Que ela tem no mercado, que é o Facebook, Instagram, WhatsApp, entre outros, né? Mas no agregado, 97% da receita ainda está concentrado ali nos serviços tradicionais aí do Facebook. Aí tem a parte da Meta, né, do metaverso, que tem 2,2 bilhões de receita dos 117 bilhões, então ainda não está nem fazendo cócega aí. Então é a grande aposta da companhia, mas vamos ver o que vai acontecer. E em termos de lucratividade, ela representa 2 bilhões dos 117, mas aqui ó, ela representa negativamente no lucro operacional. Tem 10 bilhões de prejuízo operacional a parte do metaverso. Como a Meta anunciou que ela vai dar uma segurada nos investimentos também no metaverso, continua sendo prioridade da empresa, mas vai investir um pouco menos do que ela tinha previsto. Isso trouxe um alívio ali para os investidores. Por quê? Você está colocando todo o investimento da companhia numa unidade de negócio que ainda traz uma receita muito pequena, mas contribui muito negativamente com o lucro operacional. Vamos ver o que vai acontecer. A Meta aqui, ela tem o pior problema de dependência ali no seu top line. Qual que é a melhor empresa, e eu já venho falando isso bastante tempo, em termos de estratégia e de financials também? É a Microsoft. Então, ó, a Microsoft, nesse último trimestre de 22, não foi tão bem assim também. Então, ó, a receita cresceu, passou de 51 bilhão para 52 bilhões, então andou um pouco de lado, mas teve um crescimento. Só que as linhas de despesa também aumentaram. Então, ó, a parte de R&D
passou de 5,7 bilhões para 6,8 bilhões, então aqui teve um aumento de 1 bilhão de dólares aqui. Em termos de sales e marketing, andou de lado, aumentou 300 milhões, foi de 5,3 para 5,6 bilhões. E o G&A aumentou bastante, né? Então o G&A foi de 1,3 bilhão para 2,3, só de G&A foi 1 bilhão de aumento. A Microsoft também já anunciou para o mercado que vai fazer bastante corte, tá? Então, a princípio, esses problemas estão endereçados ali na leva ali de cortes que vai acontecer, se é que já não está acontecendo, né? Beleza, bora! Agora, em termos de unidade de negócio, o balanceamento em termos de proporcionalidade de receita da Microsoft é a melhor de todas. Então, ó, ela tem 3 unidades de negócio: Productivity and Business Process, Intelligent Cloud e More Personal Computing. Então, ó, Productivity and Business Process são todos os serviços que ela vende principalmente para a empresa, Office, Dynamics, entre outros. Intelligent Cloud é o Azure e toda a estratégia de cloud que ela está implementando no mercado. E o More Personal Computing é o agregado de um monte de coisa que eles têm. LinkedIn, Xbox, né? A venda de device, entre outras coisas, né? Então, ó, quando você vê aqui dos 52 bilhões que ela teve de receita, a unidade que mais representa é Cloud, 21, que é mais ou menos uns 40%. Beleza. E aí você tem Productivity and Business Process com 17 bilhões e a parte de More Personal Computing em 14 bilhões, que foi a que teve a queda expressiva aqui de um trimestre contra o outro. Porque, ó, eles tinham conseguido 17,5 bilhões nessa unidade, caiu para 14,2. Beleza. Mas eu vou mostrar para vocês que essa queda não é tão preocupante assim. Por quê? Porque é a unidade que dá menos lucro operacional. Então, ó, na representação aqui do lucro operacional de 20,3 bilhões, 8,9 bilhões vem de cloud, 8,1 vem de Productivity and Business Process e 3,3 vem de More Personal Computing. Então, eles estão tendo uma queda de receita na unidade de negócio que dá menos lucro operacional. Então, né, no agregado, como está crescendo as unidades que dão mais lucro operacional, na média ali você consegue balancear o seu lucro operacional. Interessante, né? E olha como é legal a estratégia de portfólio da Microsoft que a gente analisa aqui nos cursos da BTC. Quando você pega os 52 bilhões, quando você pega aqui por linha de produto especificamente, não por unidade de negócio, Server Products e Cloud Services representa 19 bilhões dos 52 bilhões. Aí vem o Office Products e Cloud Services, que representa 11 bilhões. Então, o primeiro, né, a linha de receita aqui do negócio é o Azure. A segunda coisa é Office e Dynamics, legal. O Windows representa 4,8 bilhões de receita. Tá? Teve uma queda expressiva, porque tinha representado 6,5 bilhões no último quarter de 21. Beleza, então ó, caiu aqui para 4,8. Isso aí se reflete com a desaceleração econômica e as empresas fazendo corte, então demandam menos aí sistemas operacionais e a Microsoft perde com isso. Outra coisa que a Microsoft sofreu bastante no ano de 2022 foi na parte de games. Então a parte de games caiu de 5,4 bilhões para 4,7. Lembrando que a Microsoft fez a aquisição da Activision Blizzard, né? Então vai precisar ali justificar esse investimento bilionário que ela fez nessa aquisição, tentando aumentar aqui a receita de games. LinkedIn cresceu, foi de 3,5 para 3,8 bilhão. E uma coisa que eu acho impressionante é que o Bing ele traz uma receita interessante aqui para a Microsoft, 3,2 bilhões só no último quarter, contra 3 bilhões aqui no último quarter de 21, então teve um aumento ali de quase 8% na receita do Bing. Dado que ele está utilizando o chat GPT ali para tentar melhorar o algoritmo, essa linha aqui, se tudo der certo, tende a aumentar bastante. Aí depois a gente tem Enterprise Services com 1,8 bilhão, Devices 1,4, esse aqui teve uma queda expressiva, a Microsoft não sabe fazer device, né? Então ó, foi de 2,3 bilhões para 1,4, e aí tem outras receitas aqui que andou de lado, foi de 1,2 para 1,3. No agregado, 5,2. Mas qual que é a vantagem da Microsoft? Olhando aqui o que eu estou mostrando para vocês, o balanceamento do portfólio. O que representa mais aqui de produto e linha de produto especificamente é 40%. E aí você tem um monte de outros produtos ali que você vai pulverizando a receita dependendo menos. Então, se um produto cai, eventualmente os outros produtos conseguem segurar. Isso a gente consegue ver. A Microsoft ela consegue ainda mostrar crescimento, mesmo que tímido, tá? E o lucro operacional não cai tanto assim. Então, para mim, é a melhor das Big Techs em termos estratégicos e dependência de linha de produto ou de produto específico. Vamos ver o que vai acontecer. Quarto trimestre foi ruim.
todo mundo anunciando ajuste. Vamos ver se no primeiro trimestre a coisa já começa a melhorar e vamos ver os reflexos do corte de despesa nos lucros operacionais das companhias. Vamos ver se o lucro líquido ele se mantém ali comparado com o primeiro trimestre de 22. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.